Os Axiomas de Zurique, de Max Ginter, é um livro prático que compila as máximas que regem o mundo dos investimentos. Os fundamentos aqui contidos são frutos da experiência de Frank Henry, pai de Max e de outros banqueiros suíços do pós-guerra. Um axioma, segundo a Wikipédia, é uma sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvia ou como um consenso inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Por essa razão, é aceito como verdade e serve como ponto inicial para a dedução e inferências de outras verdades. A linguagem utilizada por Ginter é simples, direta e ilustra sua teoria por meio de exemplos práticos. O autor parece conversar com os leitores olhando-os de frente e falando a eles de forma honesta e baseada na sua vasta vida de especulador financeiro. Especulação, inclusive, é uma palavra muito utilizada nos axiomas. Isto porque, para o autor, é muito claro que a atividade de investidor financeiro se resume a apostar. Por isso, a especular também. O tema deste livro, portanto, é como administrar essas apostas financeiras de forma a minimizar os riscos e ganhar o máximo de dinheiro possível. Interessante é que ele contradiz diversos clichês do tradicional aconselhamento financeiro. Isso não significa, contudo, que você deva apostar sem critérios. Observando e analisando a maneira com que os suíços apostaram e ganharam, o autor mostra que é possível apostar com cautela e deliberação. Riscos existem sim, como em qualquer outra atividade humana, em que se quer ganhar. Mas aceitar perder também faz parte do jogo financeiro. O autor inicia o livro dizendo que ninguém fica rico só trabalhando e que não é o salário que faz alguém mudar de condição financeira, e sim a especulação. E divide suas regras em 12 grandes axiomas e 16 pequenos. Eles, segundo Ginter, constituem marcos para uma vida de sucesso que já enriqueceram muita gente. O primeiro grande axioma fala do risco. E é bastante polêmico porque, ao contrário das teorias budistas, afirma que preocupação é uma coisa boa para o ser humano e que, se você pretende se libertar das preocupações, nunca será um bom especulador e, portanto, nunca conseguirá se arriscar e ficar rico. Uma vez que você se acostume a aventurar-se, não poderá mais ficar sem isso. Lembra de maneira franca que todo investimento é uma especulação, em que você investe dinheiro e corre riscos. Quem investe ou arrisca deve estar em estado de preocupação permanente. O primeiro axioma menor diz que o investidor só deve apostar o que valer a pena, e o segundo menor diz que só se deve apostar no que realmente valer a pena. Ou seja, ao apostar, a pessoa deve levar em consideração que pode perder. Então, só aposte o que puder perder. E o segundo enfatiza que não se deve diversificar só por diversificar. O quanto maior o número de apostas, maior o tempo que você tem que se dedicar a elas. Como se diz em Wall Street, ponha todos os ovos no mesmo cesto e tome conta do cesto. A ganância é o assunto do segundo grande axioma. Ginter aconselha que o investidor sempre venda cedo demais, nunca espere a alta atingir o pico. Ou, como dizem os suíços, não estique sua sorte. Dados do mercado mostram que os ganhos modestos e breves são os mais frequentes. O terceiro axioma menor ensina que o investidor deve traçar uma linha de chegada para suas ações. Quando essa posição for alcançada, ele as liquide e saia. E a única razão para não fazê-lo é se um fato novo relevante ocorrer. O terceiro grande axioma ilustra o dote especulativo mais raro para um especulador: saber sair de uma situação complicada. Aceite pequenas perdas para se livrar das grandes. Abandone o barco antes que ele afunde. O quarto axioma menor reforça essa ideia. É que se deve aceitar pequenas perdas como fatos da vida de um especulador e parte da técnica do jogo. As previsões sobre o futuro do mercado são o quarto grande axioma. O autor afirma, baseado em muitos exemplos que acompanhou, que ninguém consegue prever o futuro do mercado. Ninguém. E diz que o verdadeiro especulador, ao invés de tentar adivinhar o que vai acontecer, deverá estar atento a reagir ao que realmente acontece. O quinto grande axioma é conhecido como axioma imperial, por talvez ser o mais importante de todos. Ele trata do caos que o mercado de ações é, e se há um caos, logo não existe ordem. Muitos investidores tentam achar um padrão, uma lógica, uma correlação, uma ordem que os guie em suas especulações, e deixam de prestar atenção aos seus investimentos, deixam de estudá-los como deveriam, e é aí que mora o perigo. Não existe nenhuma fórmula que se possa confiar para ganhar dinheiro, porque os ganhos em ações são fruto principalmente da sorte. E quase nenhum conselheiro de investimentos admite isso.
Os quinto, sexto, sétimo e oitavo axiomas menores ratificam essa teoria do caos. Algumas pessoas tentam achar na história, nos gráficos, nas correlações de causa e efeitos e até mesmo na falácia do investidor, um padrão para suas apostas. Se o investidor, ao invés de permanecer atento ao caos, estará pronto para mover sua carteira de ações na direção correta. A mobilidade é uma outra característica do bom investidor. E o sexto grande axioma é sobre ela. Não se pode criar raízes em um investimento quando ele não for mais vantajoso ou tiver alcançado a sua meta. Saia dele e vá para outro. O nono e o décimo axiomas menores completam essa lógica. O sétimo grande axioma afirma que a intuição pode ser uma aliada do investidor, desde que seja uma intuição que possa ser explicada, ou seja, que dentro da sua mente ele possa identificar um banco de dados de onde o palpite possa ter sido originado, e não simplesmente palpite aleatório. O importante, contudo, é que esse palpite não se confunda com esperança, como mostra o 11º axioma menor. O oitavo grande axioma mostra que não há forças sobrenaturais que possam ajudar o especulador na hora de apostar seu dinheiro. Não se pode confiar em misticismo, ocultismo e religiões para isso. O investidor deve confiar somente em si para investir. Os axiomas menores 12 e 13 ilustram exemplos de que a prática de misturar astrologia e superstições às aplicações não se mostram válidas. O otimismo parece ser uma boa característica do especulador, certo? Errado. E o nono axioma fala sobre isso. Melhor do que ser otimista é ser meticuloso e não investir sem ter um plano para se o investimento der errado. A confiança não vem de se esperar o melhor, vem de saber lidar com o pior. Como o caos não aceita a ordem, não aceita também o consenso. No 10º grande axioma, Ginter mostra o porquê de não seguir a maioria. A pressão faz com que o especulador compre na alta e venda na baixa, e com isso perca muito dinheiro. O 14º axioma menor assume que se deve pensar com a própria cabeça. A teimosia é o assunto do 11º grande axioma. Se o barco afundou, deixe-o. O investidor não deve tentar voltar a ele para reaver o que ele acha que lhe deve. Além disso, não deve tentar salvar o mau investimento fazendo o preço médio, como diz o 15º axioma menor. Os últimos dois axiomas, o 12º grande e o 16º pequeno, são sobre investimentos a longo prazo. Um bom investidor tem que evitá-los para que tenha sua mobilidade preservada. Para correr menos riscos, deve investir o seu dinheiro e, à medida que os riscos se apresentarem e aumentarem, tirá-los de tais papéis.